Lula viu que Trump estava fraco, sem poder, sem cartas na mesa, desarmado politicamente. E quando o presidente brasileiro recebeu a notícia de que o Senado tinha votado 52-48 contra Trump, quando confirmou que as tarifas estavam derrubadas, Lula entendeu perfeitamente. Trump agora precisava mais de Lula do que Lula precisava de Trump. E aqui está o detalhe que poucos perceberam. Lula recebeu a notícia ainda em Kuala Lumpur, minutos antes de uma segunda rodada de conversas com Trump. E, segundo assessores que estavam presentes, Lula entrou naquela sala com um sorriso discreto, mas confiante. Porque ele sabia que tinha vencido. Trump ainda não tinha confirmado a votação, mas Lula já sabia. Porque, e isso é crucial você entender, durante aquele encontro em Kuala Lumpur, Trump tinha dito a Lula que manteria Eduardo protegido, que Eduardo poderia ficar nos Estados Unidos seguro, que Trump tinha o poder para fazer isso. Trump até mencionou que Eduardo estava fazendo um trabalho importante em Washington, articulando com republicanos. Mas agora, sem as tarifas, Trump não tinha mais poder de negociação. E Lula viu a chance de reescrever todo o jogo. E foi exatamente nesse momento que Lula fez sua jogada de mestre. Não em um discurso bombástico, não em uma coletiva de imprensa gritada. Lula agiu de forma silenciosa e devastadora. Ligou para seus ministros, especialmente para a Justiça, para o STF, e deixou a mensagem cristalina. A negociação com Trump tem uma cláusula especial, e essa cláusula é pessoal. Trump concordou em não mais proteger políticos brasileiros em fuga nos Estados Unidos. Quem tentar se refugiar lá sob proteção americana, vai descobrir que essa proteção não existe mais. Eduardo Bolsonaro tinha ido para os Estados Unidos por uma razão específica. Ele tinha fugido do Brasil em fevereiro de 2025, sumindo sem avisar, deixando o mandato de deputado federal vago. Tinha certeza absoluta de que estava seguro. Trump seria seu escudo. Solo americano significava imunidade total. Significava que Lula não poderia tocá-lo. Significava que a justiça brasileira seria impotente. Mas Lula acabou de fechar essa porta de forma definitiva. Porque Trump, agora fraco e precisando de Lula, concordou oficialmente. Não vou mais abrigar brasileiros fugitivos da justiça. E segundo fontes diplomáticas, Trump disse literalmente a Lula: Eduardo não é meu problema. Ele nunca foi. Se você quer que ele volte, eu não vou impedir. E foi quando Eduardo descobriu a verdade. Trump tinha feito o acordo. Trump tinha o sacrificado. Eduardo estava sozinho. E Lula fez questão que ele soubesse. Em cada entrevista, em cada coletiva de imprensa, Lula repetia a mesma mensagem. Cada um colhe o que planta. A justiça sempre prevalece. O Brasil é um Estado de direito, e ninguém está acima da lei. Mas a mensagem real era cristalina para quem sabia ler. Eduardo, seu futuro é escolher entre estar preso aqui no Brasil ou ser deportado daqui para ser preso aqui. Prisão ou deportação. Não havia terceira opção. Não havia saída. Mas o pior ainda estava por vir. Porque Eduardo não enfrentava uma acusação simples. Eram várias. E quando somadas, as penas se tornavam devastadoras. Primeira acusação: participação direta na tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro. E aqui é importante você entender o nível de envolvimento de Eduardo. Ele não estava apenas presente. Ele foi um dos articuladores. Investigações da Polícia Federal mostraram que Eduardo fez 47 lives nas semanas anteriores ao 8 de janeiro, incentivando manifestantes a não aceitarem o resultado das eleições. Espalhou fake news coordenadas sobre urnas eletrônicas. Articulou pessoalmente com milicianos digitais, fornecendo narrativas para serem espalhadas em massa. Usou sua influência para organizar, animar, mobilizar. A pena para isso? De 4 a 12 anos de prisão federal. 12 anos. Uma década inteira atrás das grades. Mas não para aí. Segunda acusação. Abandonou suas responsabilidades como deputado. Como deputado federal, Eduardo tinha o dever de trabalhar, representar seus eleitores, comparecer às sessões, propor leis, fiscalizar o executivo. Mas Eduardo desapareceu para os Estados Unidos em fevereiro de 2025 e nunca mais voltou. Abandonou o mandato completamente. Nos últimos 9 meses, Eduardo não compareceu a uma única sessão plenária.
Não apresentou um único projeto de lei. Não participou de uma única comissão. Literalmente abandonou o mandato pelo qual foi eleito. O PT entrou com pedido de cassação do mandato. E com essa fuga atual, a cassação está garantida. Quando você abandona seu mandato e foge do país, não há defesa possível. Terceira acusação: comando de milícias digitais coordenadas. E aqui as investigações são explosivas. Operações da Polícia Federal encontraram evidências de que Eduardo comandava dos Estados Unidos redes de perfis falsos no Twitter, Facebook e Telegram. Essas redes operavam de forma coordenada para atacar instituições brasileiras, espalhar desinformação massiva, intimidar jornalistas que investigavam a família Bolsonaro. Havia orçamento destinado, havia estrutura profissional, havia coordenação militar. Isso é um crime na internet que afeta outro país. Pena: 2 a 6 anos. Quarta acusação: interferência externa em processos judiciais e conspiração política internacional. Enquanto estava nos Estados Unidos, Eduardo trabalhou ativamente com republicanos americanos, especialmente com senadores como Ted Cruz e Marco Rubio, para convencer Trump a aplicar sanções contra ministros do STF. Eduardo pediu sanções contra Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin. Tentou usar poder estrangeiro para pressionar instituições brasileiras. Tentativa de interferir na soberania de outro país. Crime internacional gravíssimo. E agora, com a fuga atual, tentando escapar da justiça, adiciona-se mais um crime federal: fuga preventiva. Isso aumenta as penas existentes, elimina qualquer chance de prisão domiciliar, elimina qualquer benefício, elimina qualquer privilégio. Quando você soma tudo, golpe de Estado, milícias digitais, quebra de decoro, interferência internacional, fuga da justiça, as penas ficam estratosféricas. Mais de 20 anos. 20 anos em uma penitenciária federal brasileira. Regime fechado, sem regalias, sem cela VIP, sem privilégios. Para você ter ideia, Eduardo Bolsonaro tem 41 anos hoje. Se condenado ao máximo das penas acumuladas, ele poderia estar preso até os seus 60 anos de idade. 2 décadas inteiras. 20 anos de vida roubada. Essa é a realidade que Lula deixou preparada para ele. E essa jaula está esperando. Quando Eduardo descobriu tudo isso, quando recebeu a ligação de algum assessor republicano na sexta-feira à noite, quando ouviu as palavras que ninguém queria ouvir, Trump assinou o acordo. Seu visto será cancelado. Você tem 72 horas para sair dos Estados Unidos ou será deportado à força. Eduardo congelou. Literalmente congelou. Segundo relatos de pessoas próximas, Eduardo não conseguiu falar por vários segundos. Apenas segurava o telefone, em silêncio, processando o que tinha acabado de ouvir. O cara que prometia derrotar Lula. O cara que dizia ter Trump no bolso. O cara que jurava que não voltaria mais ao Brasil. O cara que postava nas redes sociais chamando Lula de presidiário e jurando que a justiça brasileira nunca o tocaria. De repente percebe que não tem mais saída, porque Eduardo não podia ficar. Trump o tinha traído. Trump o tinha jogado no lixo como um objeto quebrado, descartável. Mas também não podia voltar. Voltar para o Brasil era voltar direto para uma cela. Os processos estavam esperando. A Polícia Federal estava esperando. A prisão estava esperando. Então, Eduardo fez o que qualquer pessoa em desespero absoluto faria. Tentou fugir. Sumiu das redes sociais. 48 horas sem aparecer. Para alguém que postava todo dia, que vivia das redes, que usava Twitter como arma política, isso foi um sinal de alarme gritante. Fontes próximas à família indicaram que Eduardo arrumou malas na madrugada de sábado, entre 2 e 3 horas da manhã. Não avisou ninguém. Não se despediu, não postou nada. Começou uma operação de fuga total. Mas para onde? Paraguai, que não tem forte acordo de extradição com o Brasil. Mas tem um problema gigantesco. Para sair do Texas e chegar ao Paraguai, ele precisa passar por lugares que podem prendê-lo. Argentina. Cristina Kirchner é inimiga declarada dos Bolsonaro. Chile. Dificuldades políticas enormes. Voos diretos, arriscado demais, pode ser preso no aeroporto antes mesmo de embarcar. Então, Eduardo tentou a rota mais absurda possível. Texas, México, Panamá, Paraguai em um jatinho privado, pulando fronteiras, evitando aeroportos oficiais, usando pistas clandestinas. Mas aqui está o detalhe que piorou tudo. O FBI já sabe, a Interpol foi alertada.
Todos os aeroportos estão em alerta máximo. Autoridades migratórias americanas receberam ordem direta. Eduardo Bolsonaro é pessoa de interesse para a deportação. Se Eduardo tentar sair dos Estados Unidos por via oficial, será preso na fronteira.